Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Céus Abertos. E nesta oportunidade, em 10 minutos de mensagem, nós queremos falar sobre quando o milagre acontece. Esse texto ele está ligado com a oração de número 24 do canal Céus Abertos, onde eu mencionei ali sobre a vida de Jairo, um importante chefe de sinagoga, e ali eu estou orando juntamente com os amados irmãos para que Deus possa realizar o milagre. Então, o texto bíblico que Deus colocou no meu coração está lá no Evangelho de João 9:3. Então, diz assim a palavra santa do Senhor. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É muito interessante esse texto porque ele fala da cura de um cego de nascença. A palavra de Deus, ela começa dizendo que Jesus estava caminhando e Jesus se deparou com esse homem que nunca tinha enxergado, porque ele era um cego de nascença. E quão difícil deve ser para alguém que nasceu cego, não conhece a luz do dia, não conhece este mundo, não conhece nenhum tipo de matéria, aquela pessoa apenas ouve sons, ouve barulhos de todos os tipos, e ela tem que desenvolver uma habilidade de acordo com os seus ouvidos, com o seu tato, com noções de espaço, porque ela é uma pessoa cega de nascença. Mas até o cego de nascença, quem faz é o Senhor que permite que o cego de nascença, ele nasça, ele existe. Nós devemos saber absolutamente que todas as coisas estão no controle e na vontade do nosso Deus. Então nós vemos aqui Jesus se deparando com este homem cego de nascença. A Bíblia não narra o seu nome, não narra a sua família, não narra maiores detalhes. E ali Jesus está com seus discípulos, e os discípulos viram para Jesus incomodados com a situação, impelidos por aquele cego, que com certeza não estava entendendo muita coisa, e eles dizem: mestre, quem que pecou? Foi ele ou foi seus pais, ou foram seus pais, para que ele nascesse cego? Porque era muito comum entre os judeus e até entre outros povos, eles tinham aquela máxima de que se alguém nascesse com um problema grave, uma doença, uma enfermidade, uma paralisia ou uma cegueira, por exemplo, era porque aquela pessoa era pecadora e era, por algum motivo, realmente ela foi punida e nasceu daquela forma ou ficou com aquele tipo de problema ao longo dos anos. Mas Jesus virou para os seus discípulos e disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer nesses 10 minutos de mensagem. Eu acredito que você seja uma pessoa que crê em milagres. E milagres, na verdade, se você reparar na Bíblia, ele não existe, ele não acontece por qualquer motivo. O milagre, ele só acontece quando há extremos. Existem situações que algumas pessoas na Bíblia oraram por milagre, foi o caso de Ana, que orou durante muitos anos para que Deus lhe desse um filho, porque ela era estéril. Mas muitas outras situações na Bíblia, simplesmente Jesus está passando, Jesus está caminhando, e de repente Jesus vê ali uma pessoa que necessita de um milagre, e para a glória
do seu Pai, para a glória de Deus, ele realiza aquele milagre. Ele não realiza o milagre simplesmente por um acaso ou para que ele pudesse receber aplauso, não. Todos os milagres existem e acontecem por um propósito divino. Se você precisa de um milagre, você primeiramente deve crer que Deus é poderoso para realizar qualquer tipo de milagre, qualquer tipo de prodígio, qualquer tipo de intervenção divina. O que aconteceu na vida de Maria, mãe de Jesus, foi um grande milagre da parte de Deus, porque ela era uma mulher que ela não teve relação com homem algum. E ela mesmo não entendia o que o anjo disse para ela. Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, Jesus realiza na vida desse homem uma obra maravilhosa, e o próprio Jesus disse que este milagre, ele causaria muitas coisas na vida, tanto na vida do cego, como no ministério dele. Porque o ministério de Jesus foi um ministério repleto de milagres. Jesus jamais poderia realizar o seu ministério com sucesso se ele não realizasse milagres. Alguém vindo da parte de Deus precisava realizar milagres. E o milagre, ele é a marca daquele que prega o evangelho, daquele que anuncia o evangelho, porque as pessoas precisam de milagres. As pessoas estão envolvidas em situações que só o milagre para reverter aquela situação. E aquele homem, quando ele se depara com Jesus, Jesus faz algo totalmente diferente do seu ministério, que nós não encontramos em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada. Ele cospe no chão, faz lodo com a saliva e aplica ali nos olhos para aquele cego de nascença. E disse para ele ir se lavar lá no tanque de Siloé. Então, imagina o trajeto desse homem. Ele não enxergava, mas ele deveria saber quantos passos, a que distância esse tanque estava dele. Ele foi lá, lavou. Uma coisa muito interessante é que ele obedeceu e voltou vendo. E as pessoas que ele encontrava estavam atônitas, perplexos, porque algum tempo antes, alguns minutos antes, estava aquele cego ali tateando, talvez pedindo esmola, talvez precisando de favores, gritando. E agora ele estava vendo, sorrindo, feliz, vivendo uma vida digna, e as pessoas estavam ainda perplexas. Uns apontavam as mãos, os braços e diziam: não é ele aquele cego que ficava pedindo esmola? Outros diziam: sim, é ele. E outros diziam: não, mas se parece com ele. Olha que coisa maravilhosa o que Jesus faz. Jesus fez uma obra maravilhosa para que o nome de Deus fosse glorificado. Nem todos os cegos dos tempos de Jesus foram curados, mas este cego, ele recebeu a graça de Deus num dia onde ele nem imaginaria. Ele amanheceu o dia como todos os outros, mas ele nem imaginava que aquele dia não ia terminar como os outros. Então eu quero dizer para você que Deus é o autor de todo milagre, e a única coisa que nós devemos fazer é crer que Ele pode reverter toda e qualquer situação. E se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da mesma forma. E se Ele for realizar um milagre na minha ou na tua vida, saiba que este milagre é para a glória, honra e o louvor do seu eterno nome. Que Deus te abençoe e resplandeça a glória sobre a tua vida.